Redenção. Redenção. O que é redenção? A redenção, ela só pode ser aplicada para alguém que esteve perdido e foi redimido, ou que teve um prejuízo e o ressarciu. O livro mais usado, a escritura mais usada para falar sobre redenção está no livro de Ruth. E nós vamos tomar para a nossa meditação o capítulo 2 de Ruth, que diz assim, Ruth capítulo 2, versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido. E tinha Noemi um parente de seu marido. Não era parente dela, mas do seu marido. O homem valente e poderoso da família de Elimeleque, que era o marido de Noemi. E era o seu nome Boaz. Aí vamos para o versículo 2. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espiga atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai minha filha. E ela foi e chegou ao campo onde apanhava espigas, atrás dos segadores, e caiu-lhe sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. O que nós encontramos nesta nossa meditação, nós estamos falando de duas mulheres viúvas, uma nora e uma sogra. Porque Ruth era casada com o filho de Noemi, com a Elimeleque. Ruth não tinha parentesco sanguíneo nem com Noemi e nem tampouco com Boaz. Mas o casamento de ambas, o casamento de Noemi deu ela o direito de redenção. E o casamento de Ruth deu ela o direito também de redenção. Mas ambas, nenhuma delas tinha laço parentesco com Boaz. Agora, a história ela fica mais comovente, porque quando o Elimeleque, o marido de Noemi, abandonou a Palestina por causa da fome,
por causa da necessidade, por causa da miséria, por causa da seca. Fazendo uma coisa que ele não deveria fazer. E ele foi trabalhar, espigar, plantar, colher na terra de Moabe. Abandonou a Palestina, a sua terra natal, sua terra adquirida por Deus através da promessa a Abraão. E então ele se encadeia para uma terra estranha, para uma terra moabita. E o prejuízo para um apóstata é muito grande. E ao deixar a Palestina e trabalhar no campo de Moabe, ele tornou-se um apóstata. O irmão Brana veio e disse: qualquer judeu fora de Israel, não, fora da Palestina, é um apóstata. Como os irmãos de José, os filhos de Jacó. Quando eles saíram da Palestina e foram para o Egito, por causa da fome e da seca, eles tornaram-se apostataram. Porque não interessa a dificuldade. Você não pode abandonar a sua promessa por causa das dificuldades. Você não pode abandonar as promessas por causa das dificuldades. E nós, muitas das vezes, quando nós nos tornamos preocupados por causa das lutas, das dificuldades, nós abandonamos o nosso posto de dever. Que é a nossa promessa. E com isso, ao chegar na terra dos Moabitas, os dois filhos de Noemi casaram-se com mulheres moabitas. O que não era para eles fazerem. E ali a coisa começou a ficar dificultosa. Aí logo vem a perda, o prejuízo. Porque Noemi perde o marido, ele morre. E como não bastasse, as duas noras também perdem seus maridos.
E ficaram 3 viúvas. Três viúvas. Noemi representando a velha igreja ortodoxa. A Ruth representando a noiva redimida, a igreja redimida. Enquanto que a órfã, representando o incrédulo, representando as denominações. Mas o amor de Ruth para com Noemi foi tão grande, que Noemi libertou ela. Noemi isentou ela da lei do marido. Noemi deu carta de alforria para as duas, para que elas voltassem para suas terras, para suas famílias, para o seu povo, para seus pais. A órfã não pensou 2 vezes. Não pensou 2 vezes. Voltou. Mas a Ruth não. A Ruth rejeitou a carta. Viva o Senhor teu Deus. Assim como vive o Senhor teu Deus, eu não te deixarei. Não te abandonarei. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Onde você for, eu irei também. Onde você dormir, eu durmo. Onde você comer, eu como. Onde você morrer, eu morrerei também. E elas voltaram. Mas dependia delas a decisão de voltar para a Palestina ou permanecer nas terras moabitas. E elas decidiram voltar para a Palestina. Quando Israel estava, que até então estava escravizado no Egito, isso é uma coisa muito importante. Eles foram levados para lá pelo seu irmão, também filho de Jacó, que era José. E eles foram até que José estava vivo. Eles não eram escravos. Eles tinham a proteção de José, seu irmão. Mas quando morre José, eles tornam-se escravos. O faraó já não era mais aquele faraó amigo de José.
O governador do Egito agora já não era mais o amigo de José. E por não conhecer José e não conhecer quem eram os hebreus, transformou eles em escravos. Tornou eles em escravos. Por quê? A população começou a aumentar desenfreadamente. E ele tentou impedir que as hebreias tivessem filhos, mas falharam. Elas eram mais inteligentes, mais sábias do que eles. E eles tentou punir os hebreus, aumentando a carga horária de trabalho, aumentando o peso, a responsabilidade, as tarefas, com a intenção de que eles cansassem. E ao chegarem em casa cansados, eles iam dormir. E eles não tinham tempo para suas esposas, então aí diminuía a procriação de filhos. Mas elas, as hebreias, eram muito sábias e inteligentes. Elas sabiam recuperar o vigor dos seus maridos. E eles se tornaram amassadores de barro, fabricantes de tijolos. Para construir, as pessoas precisavam morar. Elas precisavam de um lugar para morar. Então eles eram usados nas construções. Mas enquanto aqui que nós queremos bater bem forte a taxinha, que quando os parentes de José, os hebreus, foram para o Egito trabalhar de escravo, a população de onde eles saíram continuaram normal. O mundo político capitalista na região continuou normal. Porque nem todos foram para o Egito. Nem todos foram levados para o Egito. Os únicos que foram levados para o Egito foram os parentes de José. Mas o mundo oriental ali não era apenas a família de Jacó, os descendentes de Jacó. Havia outros povos que continuaram ali. E como Deus não tinha nada para com aquele povo,
O único compromisso de Deus era para com os descendentes de Jacó, que era da linhagem de Abraão. Foi deles que Deus foi cuidar. No capítulo 9, no capítulo 2, no versículo 9 de Apocalipse, nós vamos ouvir um judeu falando, que era João. João era judeu, o João da ilha de Pátio. E olha o que ele disse no capítulo 2, versículo 9 de Apocalipse. Eu conheço as tuas obras, tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfema dos que se dizem judeus que não são, mas são sinagoga de Satanás. Ricos. Esse povo são o povo mais rico. São um dos povos mais ricos da face da terra. E quando nós deparamos com a história, aí nós encontramos a verdadeira linhagem de Abraão. Porque veja bem, aquele povo só recebeu o nome de Israel por causa de Jacó. Antes que Deus trocasse o nome de Jacó, não havia Israel, esse termo Israel. Eram os hebreus. E a região ali era dominada por árabe, pelos filhos de Ismael, os filhos de Esaú, os filhos dos filhos de Abraão com Quentura. Esse povo era um povo normal, tocava as suas vidas normal. Mas Jacó, vendo que as coisas não estavam boas para ele pega a sua família e ele chega no vale de Zabote. Ele manda sua família, sua carruagem, seus homens, seus escravos, atravessar o vale para o outro lado, fugindo, se escondendo. Mas ele diz: eu vou ficar aqui. Ele não atravessou. E o que ele foi fazer? Ele foi orar. Enquanto ele está orando, o anjo aparece para ele. E ele começa a dialogar com o anjo.
Aí de repente eles travam uma luta, ele e o anjo. E quando a alva começou a clarear, o anjo teve pressa para ir embora. Disse: me solta, eu preciso ir embora. Ele disse: não te deixarei enquanto não me abençoares. Aí o anjo disse para ele: tudo bem, eu vou te abençoar, mas primeiro eu quero saber o seu nome. Qual é o seu nome? O meu nome é Jacó. Jacó quer dizer trapaceiro, enganador. Aí o anjo disse para ele: a partir de hoje, você não se chamará mais Jacó, mas será chamado Israel, porque lutaste com Deus. Então esse termo Israel só deve ser aplicado à linhagem de Jacó. Apenas a linhagem de Jacó. Por isso é que Paulo vem e diz: nem todos que se dizem Israel é Israel. Nem todos que se diz Israel é Israel. Mas nós fazemos uma mistura. Nós misturamos. Aquele povo que rejeitaram o Messias, cuspiram no Messias, nós aplaudimos eles. Nós os aplaudimos. Assim, pois, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Romanos 9, versículo 16. Apenas aqueles de quem Deus se compadece. E daquele momento em diante em que Jacó, que Deus troca o nome de Jacó, Deus coloca um sinal sobre Jacó. Ele começa a mancar da perna. Deus feriu a coxa dele, a disjuntura da coxa dele. Todo filho de Deus carrega um sinal sobre si. Então, há na realidade esta promessa de Deus para Israel, sem dúvida. E aquele que amaldiçoar Israel será amaldiçoado, aquele que abençoar Israel será abençoado. Mas que Israel? De qual Israel nós estamos falando? Porque todo aquele povo, toda aquela massa humana ali, vieram por Abraão, todos. Só que
através de 3 casamentos. O Israel natural, que tomou o apelido de Israel, eles roubaram esse apelido. Eles não são israelitas. É por isso que a Bíblia diz que Israel será salvo numa noite. Quando Israel é expulso de todos os países, devolvidos para a terra deles, aquele povo que estava voltando, levantando uma bandeira, construindo uma nova pátria, e que o irmão Branda fala que é o relógio, aquele povo não tem nada a ver com Israel político. O Israel carnal. Nós lemos a mensagem do profeta: a semente não herda com a palha. A semente não herda com a palha. E a semente é Isaac. Todos que vierem pela linhagem de Isaac é semente. Sara era a palha que protegia esta semente. Isaac era o grão, aonde a vida. E começaram com 2 povos, os descendentes de Jacó e os descendentes de Esaú. Ambos filhos de Isaac, tanto Jacó como Esaú. A diferença é que Deus amou Jacó no ventre de Rebeca e aborreceu Esaú. Sem ele fazer mal, sem ele fazer nada de errado, Deus já o rejeitou, já abandonou. E Jacó, sem fazer o bem, sem fazer nada, Deus o amou. Então essa divisão destes povos naquelas terras ali não foi feita politicamente. Não foi feita pelo homem, foi feita por Deus. Deus abençoa Jacó e amaldiçoou o resto. Agora, será que é tão difícil para nós, leitores da Bíblia e da mensagem do irmão Branham, separarmos o Israel de Deus do Israel político? Olha o tipo do Israel de Deus. Você quer ver o tipo do Israel de Deus? Olha para Salomão. Um rei. O rei mais bem sucedido da terra, Salomão.
sem derramar uma gota de sangue, sem disparar uma lança contra quem quer que seja. Um reino de paz, de amor, de compreensão. Mas veja a situação quando Salomão deixa de ser rei de Israel. Enquanto seu pai Davi era rei, homem para gostar de guerra, de derramar sangue. O irmão Brana disse que Deus não permitiu Deus não permitiu Davi construir o templo, porque ele tinha muito sangue nas tuas mãos. Como que ele tinha sangue nas mãos? Através das guerras, das batalhas. E Deus disse para o profeta Natan: vai lá e fala para Davi que ele não vai construir o templo, mas o templo será construído pelo seu filho Salomão. Redenção. Trazer Israel de volta para a terra dele era a redenção. Noemi saindo dos campos do inimigo, dos campos dos Moabitas, voltando para a Palestina, era a redenção. Mas ela não foi redimida porque ela tinha o sangue de Boaz. Não. Quem tinha o sangue de Boaz era o marido dela. O marido de Ruth tinha o sangue de Boaz, porque o pai dele era parente de Boaz, e o nosso DNA veio do pai, não da mãe. Noemi só foi recebida por Boaz porque era esposa do seu parente. E Noemi só recebeu a redenção de Boaz por ela se tornar parente através de um menino, de um jovem que era parente de Boaz. Redenção pela graça. Boaz achou graça em Ruth, a redimiu. Agora, não tem como nós redimir aquilo que nós não perdemos. Deus não podia redimir Eva, mas ele podia redimir Adão. E Adão redimiu a Eva. A conquista aqui é tão simples. Deus não redimiu a Eva quando ela caiu, mas Adão redimiu. Boaz não redimiu a Ruth, ele casou com Ruth, mas ele redimiu a Noemi. E ao redimir a Noemi, ele ganha a Ruth de presente. Na mensagem, entrando no Espírito, no parágrafo 22, o Mombrana dá um chacoalhão em nós aqui. Parágrafo 22, ele diz assim:
E nós damos conta que é assim que as coisas acontecem. E temos isso. E assim sempre tivemos isso. Então acho que vamos continuar a ter. Mas eu imagino que Josafá pensou, bem, vou descer e ver, talvez esse novo pastor, quando um novo pastor assume a igreja, aquela expectativa que ele vai fazer diferente do outro. O que ele vai fazer melhor do que o outro? Será que ele vai nos dar a mesma liberdade, o mesmo direito, o mesmo apoio que o outro nos dava? Ou ele vai simplesmente nos chutar para fora? É a expectativa. Um novo pastor assumiu a igreja. Um novo presidente assumiu o país. Um novo prefeito assumiu a cidade. Um novo governador assumiu o estado. Então vem a expectativa. O que será agora com o novo pastor, com o novo governo, com o novo presidente? O nome do novo pastor era Jorão. Seja diferente, seja um pouco diferente do que era o antigo pastor. Talvez ele seja um pouquinho diferente do que era o antigo pastor. Coisas novas, trará coisas novas para nós. Um novo sistema, um novo modelo. Todavia encontramos que ele era um novo pastor, sim, mas tenha o mesmo velho sistema. Era um novo pastor, mas com o mesmo velho sistema. Só trocaram de pastor, só trocaram o homem, mas o mesmo sistema. Parágrafo 22 da mensagem entrando no Espírito. Ele apenas acrescentou algumas coisas. O mesmo sistema, as mesmas ideias, a mesma doutrina, ele apenas acrescentou algumas coisinhas a mais que o outro não fazia. Algumas coisas novas. E alguns novos programas que talvez o velho sistema não tivesse. Agora eu assumi, agora o pastor aqui sou eu. Então a coisa que agora vai ser assim, vai ser do meu jeito. E as pessoas estranham, porque o velho pastor era diferente, não tinha aquilo com o velho pastor. E é isso que acho que temos feito. E eu acho que é isso que acho que temos feito muito hoje. Não sou eu, irmão Brando. Mensagem entrando no Espírito, parágrafo 22. Amigos, e nós, povo pentecostal, temos feito muito disso. Pegamos o velho sistema, que nós herdamos do velho pastor, e tentamos começar um novo reavivamento. Mas quanto menos se espera, damos a volta para quê, irmã Brana? Para fazermos isso com um novo reavivamento. Apenas colocamos o velho sistema nele
novamente. E isso é o que destrói tudo. E isto é o que destrói tudo. E toda vez que a igreja troca de pastor, esse novo pastor, quando assume, ele vem com a nova luz, um novo esplendor. Ele quer mostrar para a igreja que as coisas com ele vai ser diferentes. Ele não vai cometer os mesmos erros do que o velho pastor. Ele não vai aceitar muitas coisas que o outro velho pastor aceitava. Aí ele coloca as suas ideias, seus pensamentos, seus costumes, suas leis. E quando menos se espera, o vestido fica mais feio com os remendos do que se você tivesse sacrificado um pouquinho e ido na loja e comprado um vestido novo. Assim, esse é o problema, parágrafo 24 da mensagem Entrando no Espírito, para você que tem a mensagem. Começamos com essas coisas, mas nunca paramos para descobrir se realmente é o Senhor. Nunca paramos para orar e descobrir se é o Senhor que está nos levando a fazer essas mudanças, a mexer no quadro. Ou é Deus? Mombrana estava lá, virava o carro, olhava para o quadro, admirava o quadro, mas ele não entendia nada do que estava no quadro. Aí Deus veio para ele e disse: vira à direita. Aí quando Deus disse para ele: vira à direita, ele falou: mas será que eu não estou virando no certo? Aí ele virava para a direita. Foi 3 vezes a voz falando para ele: vira à direita. Até que ele virou corretamente como o anjo estava exigindo. Quando ele virou, aquele quadro que ele ficou 2 anos admirando a beleza do quadro, admirando a nuvem, em fração de segundo, ele enxergou o que Deus queria que ele enxergasse. Ele viu o rosto de Cristo naquela nuvem. Aquilo que muitos pastores chamam de baboseira, grupo da nuvem, o ismo da nuvem, não era isso nem era baboseira, era o rosto de Cristo. Aí o Mombrana para diante do quadro e aponta para a igreja e fala: olha, vocês não estão vendo? Olha a cabeleira branca dele. Cabeleira branca representa juízo. Olha a barba branca. Olha a orelha, olha o nariz, olha a boca, olha os olhos. Que está no nosso meio ou não, ou se há algum tipo de emoção, ou algum tipo de agitação, ou alguma espécie de sistema ou algo assim, devemos encontrar a solução para o problema e ver se é de Deus ou não. Vamos parar, vamos examinar, vamos estudar, vamos tentar descobrir aonde está o problema. Deus disse para Josué que ele não ia perder nenhum homem. De repente se perdeu 30 homens. Ele disse: não, isso não foi a promessa de Deus. Deus falou que eu não ia perder nenhum homem. Vamos estudar, vamos examinar, vamos orar.
Vamos tentar descobrir onde está o problema. E o problema estava no seu maior homem de confiança que ele tinha, Acã. E Deus disse: mata Acã, porque ele havia roubado algumas coisas pertencentes a Babilônia, escondido debaixo da sua cama, da sua tenda, cunhas de ouro. Trazemos algumas cunhas de ouro do sistema e tentamos implantar no nosso sistema, no nosso novo sisteminha. Há um velho ditado mineiro que diz, isso era pregado, falado lá nos anos 60, 50, 60. Vai buscar a rodia lá onde você quebrou o pote. Volta lá onde você quebrou o pote e você vai ver que a rodia está lá. Mas ao chegar lá para pegar a velha rodia, os cacos do pote estão lá. Mas muitas das vezes nós não queremos voltar ao passado, ver aonde nós erramos, ver aonde nós quebramos o pote. E a carruagem não anda, a coisa não anda. Acho que é onde cometemos nossos erros. São 7 dias em que a igreja tem viajado. E nós demos conta que nesse período de 7 dias, ficamos presumindo que Deus estava conosco, sem questionar. Não paramos, não questionamos, mas será que realmente isso vem de Deus? Será realmente que Deus vai aprovar isso? Será que realmente Deus está nisso? Fazemos de qualquer forma, de qualquer maneira. Isso é o que fizemos. Simplesmente presumimos sem questionar. Bem, vamos nos unir à igreja. Deus está nisso. Não há dúvida alguma. Tomamos nossas decisões, fazemos nossas reuniões e aprovamos aquilo que nós achamos que é o melhor, mas sem consultar a Deus, sem ouvir a Deus. E quando descobrimos, o carro atolou no brejo. E não há boi que consegue. Eles vão arrebentar os seus joelhos de fazer força ajoelhado e não conseguem tirar a carroça do barro. É necessário tirar a carga, tirar o peso da carroça, do carroção, joga de um lado da estrada, aí o carroção fica maneiro e os boi conseguem arrastar o carroção e atravessar o lamaçal. Mas nós somos teimosos e queremos atravessar o lamaçal, fazer os boi atravessar, arrastar a carroça na marra, batendo com ferrão no boi, tentando fazer arrastar o carroção no brejo e atravessar com a carga inteira. Não queremos desfazer das nossas cargas. Aí vamos ficar atolados. Esta é a grande realidade. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação, permitindo o Senhor. Shalom a todos. Deus abençoe a irmã Maria Aparecida, na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe meu amigo, irmão, companheiro Edilson Gavioli, Rio Claro, São Paulo. Deus abençoe minha amiga Sheila, lá no Distrito Federal, Brasília, Distrito Federal. Deus abençoe meu amigo João Ramos. Deus abençoe minha irmã Vera Floriano,
família Floriano, família Garcia São Carlos. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe Manuel de Almeida, Rio Claro, São Paulo. Deus abençoe João Dourado, Rio Claro, São Paulo. Deus abençoe Cláudio Godoy, Rio Claro, São Paulo. Deus abençoe Dias Francisco, Rio Claro, São Paulo. Deus abençoe João Matos, Rio Claro, São Paulo. Deus abençoe Toninho Guerreiro, Santa Getúlio. Deus abençoe o pastor Ivanildo. Até amanhã, ali na cidade de Presidente Prudente, ele e a sua família, a sua igreja, seu povo. Deus abençoe a todos vocês aí. Amanhã nós estaremos viajando para Presidente Prudente, não, para Bebedouro, para Bebedouro, para o encontro de pastores e ministros na cidade de Bebedouro, sob a responsabilidade e a tutela do pastor Gazon Nunes, e ali estaremos sexta, sábado e domingo, para este grande encontro, evento entre os ministros que pregam a abertura do livro. Que Deus nos dê um bom momento na presença do Senhor. Deus abençoe pastor Cícero e família São Pedro e São Paulo. Deus abençoe irmão Rubens Charqueado e sua esposa. Deus abençoe a todos vocês na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. Até a nossa próxima programação.